Bom, então, hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Normalmente, na nossa liturgia, né, a gente costuma dizer que os nossos textos estão muito bem costurados. Então, o Evangelho dialoga com a primeira leitura. A gente sempre fala isso. E por isso, nas reflexões, vocês vão perceber que quase sempre o padre fica muito conectado ao Evangelho e à primeira leitura, e a segunda leitura quase nunca ela é refletida, porque ela tem um cunho sempre muito orientativo e às vezes um cunho muito prático de orientação moral, né? Então ela fica um pouquinho mais escondidinha. Hoje vocês viram a profecia, né, de Isaías, uma luz brilhou para o povo que estava na escuridão. O Evangelho vai dizer que essa luz é Jesus, tá? Então nós sabemos que tem essa conexão, mas hoje eu quero ficar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e para a gente conversar um pouquinho sobre ela, porque o tema é importante. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que quando a gente pega a Bíblia, né, se vocês pegam lá, a ideia da Bíblia, ela é realmente uma biblioteca, está cheia de livros, não é isso? Livro do Gênesis, de Isaías, Provérbios. Então a Bíblia está cheia de livros, e quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente corre o risco de ler as cartas de Paulo como se fosse livro. E as cartas de Paulo não é um livro. Paulo não sentou para escrever um livro. As cartas de Paulo, elas têm uma função pastoral, de comunicar ou denunciar alguma coisa que está acontecendo na comunidade. Então as cartas são muito práticas, e elas sempre vão abordar problemas que a comunidade está vivendo naquele momento, né? Então isso é uma chave de leitura para ler os textos de Paulo, né? É sempre muito direto, e ele vai tratar de temas, né, muito importantes. Há 30 anos atrás, muitos de vocês não se recordam, é isso? Mas a gente usava muito carta para escrever para um vizinho ou um amigo que estava um pouco distante da gente, e a gente precisava mandar correspondência. Hoje nós temos a maravilha do WhatsApp, não é isso? E a gente se comunica pelo WhatsApp até na mesa de jantar, não é? Então a gente tem outro tipo de comunicação, mas Paulo não tinha um WhatsApp, então ele mandava cartas. E hoje ele está resolvendo um problema muito específico, que surgiu 40 anos depois da morte de Cristo, ou seja, no primeiro século. E este problema que Paulo denuncia e tenta resolver hoje, né, nessa carta, aliás, né, que tenta resolver naquele tempo, naquela carta, ele permanece muito vivo na nossa comunidade, nas nossas comunidades, e por isso a carta de Paulo atualíssima. Vamos resgatar o que foi lido na segunda leitura hoje, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo vai começar assim: irmãos e irmãs, eu vou traduzir assim no nosso mineirês, né? Vou pedir para vocês, ele fala, eu vos exorto, mas eu vou pedir para vocês, evitem panelinhas e partidinhos dentro da comunidade. A família de Cloé me disse que vocês estão brigando, porque um disse assim, eu sou do partido de Paulo. E o outro fala, eu sou do partido de Apolo, que não é o deus Apolo, era um cristão, né, da igreja primitiva. Eu sou do partido de Cefas, que é Pedro. Lá naquele tempo, 40 anos depois da morte de Cristo. E aí ele vai perguntar depois, no finalzinho, por acaso Cristo está dividido? Não, nós o dividimos. Nós o dividimos, literalmente, né? E Paulo é tão forte que ele vai dizer assim, porque tinha gente do partido de Paulo que defendia que a postura de Paulo era o cristianismo puro, né? Teve até um concílio no ano 50 depois de Cristo, chamado Primeiro Concílio da Igreja de Jerusalém, que foram para resolver querelas, brigas teológicas entre Paulo e Pedro. Então tinha gente do partido de Paulo, gente do partido de Pedro, gente do partido de Apolo, e aí Paulo vai dizer assim, por acaso fui eu que morri na cruz para salvar vocês? Vocês foram batizados no meu nome ou em nome de Jesus? Então olha para vocês verem o tapa de luva que Paulo dá em nós, e dá naquela igreja lá 40 anos depois da morte de Cristo. Então é uma carta muito importante, porque este problema que Paulo está resolvendo lá, nós continuamos na nossa igreja a vivenciá-lo, às vezes de uma forma muito intensa e muito triste. Nós dividimos Cristo com as nossas posturas, com as nossas panelinhas. Então é muito triste isso, né? E essa denúncia de Paulo, eu acho que ela é importante para nós, para a gente tentar fazer um pouco assim um meio de campo em relação aos nossos pregadores, às pessoas que nós gostamos dentro da igreja, né? E nós temos todo o direito, né? Eu, por exemplo, sou
um devoto de Santa Teresa, né? E devoto mesmo, né? A Santa Teresa d'Ávila. E devoto de Calazans. Então nós temos santos e pregadores na nossa igreja que nós, de alguma forma, ficamos admirados e gostamos. Mas eles não são a luz. Então, nós, pregadores também, precisamos tomar muito cuidado com isto. Isso é muito importante, inclusive para a comunidade cristã, abrir um pouquinho o olho para ver onde que nós colocamos o nosso assento. Pessoas que literalmente seguem vozes e líderes dentro e fora da igreja, mas não seguem a Jesus. Isto é paixão. Tem gente que fala com o estômago. Eu posso falar porque eu sou um homem muito apaixonado por Deus e pelas pessoas. Eu tenho uma dificuldade muito grande, às vezes, de poder, né, olhar para a pessoa com um olhar, às vezes, mais crítico. Como a paixão me cega, eu tenho que rezar o tempo todo e fazer discernimento. Eu aprendi também que na nossa igreja a gente precisa fazer discernimentos para ver a quem nós seguimos. E aí eu digo para vocês, junto com Paulo, né, ouso dizer isso. Paulo no finalzinho vai falar assim: eu fui enviado, primeiro ele fala, não fui eu que morri na cruz por causa de vocês, então não me sigam. Vocês não foram batizados em nome de mim, então não me sigam. E para melhorar a coisa, ele ainda vai dizer uma coisa assim que para mim é o mais forte dessa carta. Ele vai dizer assim: eu fui enviado para pregar o evangelho sem o uso da retórica, para não ofuscar a cruz de Cristo. Vou repetir: fui enviado a pregar o evangelho sem o uso da retórica, para não ofuscar a cruz de Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Que os nossos discursos escondem a cruz de Cristo. E tem muita gente comprando, vendendo e seguindo discursos. Meus irmãos, o evangelho de Jesus não é bonito, porque o padre Paulo Ricardo prega, não. O evangelho de Jesus Cristo não é bonito, porque o padre Léo pregava, não. O evangelho de Jesus Cristo não é bonito, porque sei lá, o pastor X ou Y, né? O pastor Cláudio faz piada e prega, não. O evangelho de Jesus Cristo não é stand-up, o evangelho de Jesus Cristo não é bonito, porque o Dom Félix ou o padre Sebastião prega, não. O evangelho de Jesus Cristo é bonito porque ele é o que é e ponto. Nós somos instrumentos. E aí, ontem eu até conversava um pouquinho com a Heloísa, que ela ouviu o finalzinho da homilia, hoje ela está aqui, mas ela está com um contato bacana com a nossa catequese, com os nossos seminaristas, né? Não sei se ela já viu essa preocupação, já ouviu essa preocupação na nossa formação, mas uma das coisas que nós ficamos preocupados com os nossos seminaristas é com o estrelismo. Isaías vai dizer: uma luz brilhou para quem caminhava nas trevas, e essa luz é Jesus, não é o padre, não é o seminarista. Então nas formações, a gente sempre diz para os seminaristas: cuidado, para que você não pense, ou o padre não pense, que é a última Coca-Cola do deserto, e que ele é o pregador. Você é um instrumento. E cuidado com os elogios, porque o nosso povo, e quando eu falo nosso povo, eu falo de mim, nós somos muito acolhedores e bondosos. E nós às vezes fazemos elogios por bajulação e não por sinceridade. E às vezes, pelas nossas carências, nós tomamos esses elogios, né? Temos dificuldade com as críticas, mas nós bebemos a longos tragos os elogios, não é isso? Quem não gosta? E a gente vai criando uma espécie de ilusão egóica, e a gente vai se colocando no centro, e a gente gosta de ser seguido. Então a gente fica todo feliz, né? Agora a gente tem esse fenômeno dos seguidores aí, né? Isso vai continuar, não tem como dar marcha ré na tecnologia, mas assim, perdi seguidores, ai que tristeza, né? E isso é uma tentação. Eu penso que é uma das tentações mais patentes do nosso dia, para nós cristãos, de criar a nossa panelinha ou de pessoas que concordam conosco, e às vezes de usar o evangelho para isso. Claro, o evangelho, né, ele é interpretado pela Sagrada Tradição, a Sagrada Tradição guardada, né, pela tradição apostólica, que nós sabemos, né, no nosso continente.
E no nosso Ocidente, essa tradição é representada pelo Sumo Pontífice, o Papa Francisco, com os seus cardeais e com as congregações, né, que nós temos aí para guardar a nossa fé. Então a gente tem que falar a partir disso e não criar as nossas próprias teorias, né? Porque nós criamos partidos, né? E aí, de repente, quando a gente assusta, nós temos o nosso fã-clube. A tal ponto que quando o padre muda de paróquia, o fã-clube vai atrás dele. Gente, tem coisa que a gente precisa falar, simplesmente, não é? Quem tem ouvidos para ouvir? Isso é me perdoem a palavra, isso é uma verdadeira, entre aspas, desgraça, no sentido de falta de graça mesmo. Porque a palavra desgraça vem daí, falta de graça. Os pais falam para o filho, não xinga não. E não xinga mesmo não, porque essa palavrinha significa você está ausente da graça de Deus. Uma pessoa que fala, eu sou do partido do padre fulano, ou do pastor fulano, e que segue aquilo que ele diz, é um alienado do ponto de vista espiritual. Perdoe minha franqueza. Alienado e alienada do ponto de vista espiritual. Precisa rezar muito. Precisa voltar à fé. E nós temos essa tentação, a começar pelo padre, viu? Porque eu também tenho as minhas preferências, né? Tem pessoas que eu gosto de ouvir mais em pregações, pessoas que eu gosto de ouvir menos. Mas eu preciso me policiar o tempo todo para que essa pessoa não seja maior do que Cristo, a ponto de falar, não, este é a minha referência no cristianismo. Imagina, tem gente que fala, minha referência no cristianismo é Santo Tomás de Aquino. Jamais! Ele é um teólogo importantíssimo, não foi o único a escrever a Suma Teológica, né? Boaventura, coitado, ficou perdido na história por causa de injustiça que fizeram. Nós temos o grande Boaventura. Jamais! Referência no cristianismo é Cristo. Referência no cristianismo é Cristo. Essa é a minha referência. Depois eu tenho padres, teólogos e santos que me ajudam a compreender a mensagem de Jesus, né? Por isso que eu quis fazer com vocês essa homilia, para que nós possamos rezar e pedir a Deus, né, para tirar do nosso coração essas tentações que nós temos de dividir a nossa igreja a partir dos discursos, né? Cuidado com os discursos, viu? Cuidado com os discursos. Ah, esse padre é ungido. O que você quer dizer com isso? O outro também não é? Como assim? Esse padre é ungido, o outro não é ungido? Como assim? Ele é ungido ou ele fala o que te agrada? Você gosta dele porque ele fala o que te agrada. Deve ser por isso. Então nós precisamos prestar atenção com isso. Isso é muito importante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.